A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. E como falamos no programa passado, nós estamos fazendo um segmento, falando a respeito de liderança. Talvez você não viu na semana passada e hoje você vai ter a oportunidade de ver. Nós estamos aqui e lemos como base o Salmo 33. Eu quero ler novamente para que você esteja ligado aí. Salmo 33, verso 12, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E é sobre esse tema que nós estamos aqui conversando. E para isso está novamente conosco aqui nosso pastor Pedro. Amém, Pai do Senhor, estou de volta. E também o nosso pastor João Miranda está conosco. Graça e paz da parte de Deus. Quero te agradecer, de nos convidar outra vez para estar aqui, abençoando as pessoas e ser abençoado por ela. Um abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar, nessa grande jornada que nós temos de liderança aqui na face da terra. Amém. É interessante porque no programa passado, quem assistiu, teve a oportunidade de ver aqui o quanto nós aprendemos a respeito da capacidade de liderança, pastores? Também nós falamos um pouco de ser exemplo, O líder ele tem que ser um exemplo. E a gente vai continuar nesse assunto. E eu queria até fazer uma pergunta, porque eu acho que um dos aspectos de liderança é a humildade, não é? A gente abre a Bíblia lá em Êxodo 18, a gente vai ver Moisés, ele é um líder, e quando seu sogro, Jetro, chega até o acampamento onde o povo está, ele observa Moisés e começa a ver que Moisés, durante todo o dia, ele ficava dando instrução, Faziam filas enormes para ele resolver os problemas, e ele começa a observar que aquilo é um fardo pesado demais para Moisés sozinho. E ele orienta o seu genro a chamar homens para que lhe ajude nessa missão, de orientar as pessoas nas causas menores, e aquilo que for maior vem até Moisés. E a humildade de Moisés, de receber essa palavra e atender essa palavra. Ele poderia falar: eu que liderei esse povo, eu que abri o mar, eu que toquei lá na hora, e tudo aconteceu, o que você vem agora se meter aqui? Não, ele ouviu a voz da experiência e atendeu. Então, uma das características de um bom líder é essa, humildade de receber, porque além de você ser um líder, você também precisa receber conselhos, ajudas, não é? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Na realidade, irmã Roseliane e queridos telespectadores, o que é importante se entender disso, e você falou de Jetro, e Moisés, e sobre Moisés e ele nessa orientação, mas a gente vive muito isso, e eu louvo a Deus e quero glorificar a Deus por isso, pela nossa igreja, não poderia falar de outra igreja. A nossa igreja vive este tipo de liderança e aconselhamento. Nós sentamos aqui, é uma liberdade muito grande, os nossos pastores, pastor vice-presidente, pastor José Antônio, pastor João Miranda, vice-presidente, pastor Marcelo, co-pastor, eles nos dão a liberdade, sentam, conversam, trocam ideia, orientam, se permitem ser orientados, e isso eu tenho visto que tem sido uma coisa muito boa para a igreja do Senhor, para o ensinamento que tem que ser dado, e é claro que isso vai se disseminando, ou como um retorno para os lares. Mas o que eu vejo dentro desse contexto aí, é que em momento algum saiu das mãos de Moisés o controle. É verdade.
E o líder humilde, ele não se enche, ele não se encharca de ciúmes, né? Ele não arde em ciúmes por conta de alguma coisa, ele se torna uma pessoa totalmente segura. Porque a grande dificuldade é essa. Eu confesso para vocês que eu já ouvi de algumas pessoas, olha, eu vou te passar isso aqui, mas você nunca diz para ninguém que isso aí é o pulo do gato. E a gente começa a analisar e ver que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, ele acaba travando um progresso da unidade, progresso dos objetivos alcançados, sonhos dos quais ficam frustrados, porque logo na esquina vai ter alguém que vai bater de frente porque não concorda. E Moisés, né, ele recebeu isso de uma maneira tal que ele, a partir daí, ele teve mais liberdade para administrar todo aquele povo que na realidade não saiu das mãos dele, mas as causas menores, ele tinha alguém que cuidava, né? Foi dividindo aqueles por capitões de grupos, e tudo aquilo que não era resolvido trazia para Moisés. Aí sim, ele dava, vamos dizer assim, o veredito, batia o martelo e etc. Então, o líder que não é ciumento, o líder que é humilde, o líder que compreende que as pessoas que estão ao seu lado, que elas não estão ali porque querem ser opositoras, elas estão ali simplesmente para ajudar a crescer. Eu quero só deixar uma deixazinha nisso aqui, pulando um pouquinho para a família. A sua esposa, ela é uma líder ao seu lado. O Senhor, quando a criou, disse que faria uma ajudadora. A sua família precisa de você e a sua esposa, liderando o seu lar. Então, aquilo que é compatível a ela, apoie de todo. Esposa, use a sabedoria. Nem tudo de imediato fale para o seu marido, mas no momento propício, na hora certa, comunique a ele sim, que aí tudo funciona. Como funcionou com Moisés, com toda aquela nação, tem funcionado na nação que está na nossa casa. Amém. O que nós temos que entender é que a humildade nunca vai tirar a nossa autoridade. Com certeza. Nunca vai tirar, pelo contrário. Nós temos, nos dá muito mais autoridade, porque nos dá domínio, não é? Quem foi o grande líder? Jesus, né? Jesus foi o grande líder. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não disse humilde na roupa, no coração. Sim. O que é a palavra humildade? Quando nós vamos analisar a palavra humildade no original, ele quer dizer o seguinte, a arte de nós reconhecermos que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. E que nós temos que agradecer primeiro a Deus e depois as pessoas que nos rodeiam. Isso aí engloba tudo que Moisés fez. Sim. Não é? E uma coisa interessante, quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, parte B do versículo, ele diz, olha, você se revista de quê? De humildade, porque Deus resiste o soberbo. Mas da graça quem? É humilde. Essa palavra graça aqui está dizendo assim, ó, ele abre, nossa, isso aqui me emociona. Ele abre o céu para você. Ele pega a dispensa do céu, pastor Pedro e Roseli, e fala, entra, serve. Mas aqueles que são soberbos, ele resiste. A palavra resistir aqui quer dizer o seguinte, a palavra resistir quer dizer, é você bater na porta e está contra você Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Olha como é que você está, que situação vai chegar, você vai chegar em algum lugar. Se Deus, ele é dono de todas as coisas, ele é dono de todas as coisas, ele vai resistir você, porque o líder é aquele que está sempre batendo na porta de Deus buscando orientação, ou não? Com certeza. Né? Quer ver? Tem um texto que eu gosto muito, que quando Jesus ele vai implantar o ministério dele aqui, né? Mateus ele escreve isso com muita propriedade, quando ele vai implantar, então o que Jesus fez? Ele colocou, ele não revogou a lei, mas ele colocou as leis dele para nós termos participação na graça dele. Nossa, você pensou? Uma graça de Deus sobre a nossa vida, quer dizer, a dispensa de Deus aberta para nós ser bem-sucedidos nessa terra. Aí ele começa lá no capítulo de número 5, versículo de número 3, você vai ver assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Isto é,
Bem-aventurados, essa palavra quer dizer, bem-aventurado os pobres por causa do Espírito, por causa de Deus, nós se tornamos dependentes. Ai, meu Deus, isso, desculpa a palavra, acho que eu exagerei aqui, mas eu me emociono quando falo isso. Quando falo isso, por causa do Espírito de Deus. Ou seja, pelo resultado do Espírito de Deus atuando na vida daquele que se presta a isso. Não é muito importante. Quer dizer, importante. E aí o que é dele. Deus está dando propriedade para você, gente. E essa propriedade da graça, quando nós vamos analisar a graça, nós vamos analisar como favor não merecido, mas ela vai mais longe. Sim. A graça, ela é o poder do Espírito Santo na nossa vida para nós resistir às tentações. Isto é, resistir aquilo que está errado. Agora, o líder, quando ele entra no caminho certo, meu Deus, ele nunca vai chegar no lugar errado, vai? Ah, não tem como, né? Não tem como. Então, o líder, nós começamos a perceber aqui, que ele é aquele que ele vai estar sempre ligado com Deus, buscando a orientação de Deus para conduzir os seus liderados. E aí, nós entendemos uma coisa, que os nossos liderados são de Deus. Sim. E que eles também têm vontade de servir a Deus. E que eles também têm o Espírito de Deus. E que eles também têm a graça de Deus. Aí fecha a humildade. Aí fecha a humildade. É Exato. interessante a gente falar de humildade, porque se tem uma coisa que tem destruído a humanidade é a soberba, né? Muitos líderes que começaram muito bom, muito bem, eles têm caído por causa da soberba. Tem uma história interessante da Roma Antiga, que eu gosto muito de citar quando a gente fala sobre isso, do César. Pode ter sido um líder cheio de problema, né? O grande César. Mas tem algo interessante na história desse homem que me chama a atenção. Depois de ganhar uma grande batalha, ele entrou com seus homens pela cidade, todo mundo ovacionando a César e dizendo: César é o rei, César é o Deus, César é o Deus, César é o Deus. Ele tinha colocado um servo atrás dele segurando a capa. E esse servo dizia para ele: você não é Deus, você não é Deus, você não é Deus. Para que ele não encucasse, né? Para que ele entendesse que não era dele, naquele momento da glória. César, nós sabemos que foi um homem polêmico, mas ele reconheceu que a glória que ele estava recebendo ali, porque o povo ele tem essa facilidade, né, pastor? Eles trazem, acabam trazendo para o ser humano, né, a glória que não é dele. Nos foi um exemplo. O pastor, por exemplo, papai aqui, meu pai, pastor João Miranda, falou algo interessante. A humildade é você... E eu aprendi isso também. O pastor até falou isso há pouco tempo, que a humildade não é você dizer: eu sou ruim, eu sou pobre, eu sou coitado. Não. A humildade é você saber que você é bom naquilo que você faz, mas reconhecer que a glória é do Senhor, é Ele que te capacitou para fazer. É um dos grandiosos perigos que se correm aqueles que são líderes e têm, porque a gente vai observar, o pastor João Miranda aqui deu uma deixa muito interessante. Para analisar, Faraó foi um homem de Deus. Naamã, um homem leproso, foi um homem de Deus, que Deus usou. Com certeza que Herodes foi um homem de Deus, mas deixou com que a glória que era devida a Deus viesse para ele. O resultado final não foi ruim, ou melhor, não foi bom. Foi comido de bicho, foi destruído. O bicho, né? Imagine a situação como deve ter sido. Sendo que uma coisa que me chama a atenção, a tradição diz que nos tempos de César, por exemplo, o que diferenciava o cristão, o crente da época, né, é que os cristãos o tinham como Senhor, sim. Sendo que era um Senhor, como nós poderíamos dizer, com S minúsculo. Era aquele Senhor soberano na terra, que tinha todo aquele trabalho dado por Deus e comissionado por Deus a ele para fazer, através dos dons, através dos talentos e etc. Sendo que o Senhor soberano, que vamos chamar do Deus com S maiúsculo, esse só era devido ao Deus verdadeiro. E isso que trazia essa dificuldade de relacionamento e até o martírio de muitos cristãos na época, por não aceitarem não a soberania de César, não deixarem de entender que ele era um líder.
mas compreendiam que acima de César havia um líder. Então, em César faltou humildade, da qual o ensino da palavra de Deus diz, né? Que essa humildade é importante para que a nossa liderança vá bem. Vai bem, tanto é que ele morreu, né? Foi traído pelos seus amigos, né? Que estavam ali, né? E foi um homem que Roma cresceu muito na época de César. Sim, não né? podemos tirar esses méritos. Mas do jeito, ele perdeu no meio do caminho. Se tornou um tirano. Porque quem não tem orientação de Deus, vai ter orientação do outro lado. É aquilo que o senhor falou no programa passado, né? Exatamente. Você vê a história de 2 Crônica 20. Josafá, olha que grande líder. Ele, olha que coisa interessante, o que nós temos que entender no sermão da bem-aventurança, é que no versículo 5 ele diz: bem-aventurado também são os mansos. Porque a palavra manso quer dizer moldado, que está dentro, ele não usa mais a autoridade dele, ele usa a autoridade de Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Ele não busca a autoridade dele, né? Tem gente que fala assim, aqui comigo é diferente. Não! É verdade. Pedro, uma vez, ele disse uma coisa que é muito interessante, ele disse assim, olha, se alguém quiser dizer alguma coisa, diga, mas diga segundo Deus. Se o líder quer ser bem sucedido, primeiro, ele tem que ser moldado, não é? Ele tem que ser moldado dentro da palavra, para ele não usar a autoridade dele, ele vai usar a autoridade de Deus. Você quer ver, o Moisés, a Bíblia diz que ele é o homem mais manso da terra, mas quando houve aquela rebelião lá, com a turma de Coré, o que ele falou? Olha, sai do meio dele que a terra vai abrir, e a terra abriu. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vai ver quantas pessoas estavam negociando no templo. O que é que ele fez? Então é o seguinte, não falta autoridade. Sim, ela não falta autoridade. Sabe por quê? Quando ele fala, Deus aprova. Essa é a grande diferença. Josafá, ele teve medo. Vai ver o texto, 2 Crônica 20, você vai ver tranquilo. Ele teve medo. O que ele fez? Epa! Vamos buscar Deus todo mundo. Isso é liderança. Aí a Bíblia diz que não foi que ficou alguém em casa, não, todos. A convocação foi geral. Por quê? Porque as pessoas acreditavam nele. Sim. Aí vem a influência do líder. O líder ele tem que influenciar, ele tem que ser aquela pessoa que as pessoas vão buscar. Confiam, né? Confiam, querem estar perto. Aí ele bota um exército que não briga. Ele botou um exército que canta. Olha que... Parece um paradoxo, não é? Parece. Um contrassenso. Não, né? você olhando assim, você fala assim, peraí, rapaz. Se eu fosse olhar para os olhos humanos, esse cara é doido, rapaz. Tem 3 soldados para cada um deles. E o cara ainda vai cantando. Porque Deus, rapaz, é o único que sabe o que vai acontecer depois da curva. Não é nós que sabemos. Com certeza. E nós lidamos, qualquer líder lida com o momento. E a orientação de Deus, por que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 14, ele diz que os olhos do sábio estão onde? Na mente, o tolo está sendo em treva. Não é? Quer dizer, Josafá olha e fala, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. E espera aí, eu não sei o que fazer, mas eu tenho que saber. O meu general, o meu dono, o que me governa. Vamos buscar ele vai nos dar a solução. Né? E aí ele foi um grande líder. Por quê? Bem-aventurado nação cujo Deus é o Senhor. Ele vai buscar quem? O Senhor. O dono dele para quê? Para dirigir ele, para conduzir ele. Aí você pode ver no versículo 14 do mesmo capítulo, quando levanta um profeta e diz, não se preocupa não, rapaz. Essa luta não é sua. É minha. Não é? Quando Jesus fala com Paulo, ele fala assim, Paulo, por que você me persegue? O grande líder, aquele que se orienta por Deus, quem dirige ele é Deus. Mas ele tem que permitir que Deus faça isso na vida dele. O senhor falou isso aqui a respeito de Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Paulo, ele fala com muita autoridade quando ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu queria perguntar a vocês, ele não falou sede imitadores de Cristo, sede meu imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo,
ele é um grande líder, por isso ele chamou as pessoas a imitar a ele, porque ele tinha consciência de que ele imitava a Cristo. Primeiro que é um cara de muita coragem, né? Essa é a minha curiosidade, a ousadia, né? Não foi do grupo de Davi, mas foi o valente. Exatamente, porque o valente é aquele que tem coragem de pensar e ninguém pensa. Isso é muita convicção. Sim, com certeza. Muita convicção. É porque tem uma coisa muito interessante nesse texto. Por que tem uma coisa muito interessante? Esse negócio de imitar. Você vai ver um grande exemplo, foi Pedro, no capítulo 3, no versículo 5 de Atos, diante daquela paralítico ali, quando o paralítico pede a esmola, ele fala assim, olha para nós. Né? Diz assim, Pedro com João, versículo 4 diz assim, e Pedro com João diz, olha para nós. Porque você fala assim, todo mundo tem que olhar para Jesus. Quem conhece Jesus tem que olhar para Jesus. Mas quem não conhece Jesus tem que olhar para nós e ver Jesus em nós. Aí ele fala no versículo 3, ele conclui dizendo o quê? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa. Isso eu te dou. Levanta. Esse eu vou te dar. Por quê? Eu tenho Deus. Tem pessoas que não vão ler a Bíblia. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler, né? O que Paulo fala no capítulo 3, desculpa? Capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele fala assim, nós somos a carta escrita por Deus e lida pelos homens. Amém. Isso é um líder. O líder precisa ter essa convicção também, né, pastor? Justamente sobre isso que você está falando, é sobre essa convicção. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo, ele não está tomando o lugar de Cristo, pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, que além de haver possibilidade de nós sermos imitadores de Cristo, como ele o é, ou era, a gente chega à seguinte conclusão, que Paulo ele está dizendo assim, olha, essa possibilidade, além de existir, eu digo para vocês que para ser imitador de Cristo, você precisa andar como eu ando, pensar como eu penso a respeito de Cristo. Porque Paulo deixa muitos exemplos, não é? Estou morto com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse é o líder. Isso é o líder. Ele além de viver essas coisas, ele fazia, de dizer essas coisas, fazia questão de vivê-las de forma bem abrangente. E uma coisa interessante também, que há umas versões diz, né? O que recebi do Senhor também vos entreguei, né? E outras, o que recebi do Senhor também vos ensinei. Há umas versões que se diferem um pouquinho, mas não muda o contexto e o objetivo. O que recebi de quem? Do Senhor. Ele é humilde, ele não se coloca como, olha, o que eu recebi dos livros, o que eu recebi da minha, vamos dizer assim, da minha filosofia de vida, o que eu recebi da minha condição de grande estudioso da lei judaica, daquele que estudou nos pés de Gamaliel, não, eu disse, o que recebi do Senhor também vos entreguei. Isso é muito importante. Ou seja, o grande líder tem que ter temor a Deus, né? Que é o princípio de toda sabedoria, o temor, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito do temor a Deus, que as pessoas confundem temor com ter medo. Não né? Então eu gostaria que vocês falassem. Quando a Bíblia diz assim, não tema, está dizendo, não tenha medo. Quando ela fala temor, ela fala de reconhecimento, que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Deus é o dono de todas as coisas e que Deus está em todos os lugares. Você reconhecer isso. Se você reconhecer isso, você está temendo a Deus. Você pega Provérbio 1,7, está lá que diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí ele fala que os tolos não aceitam. Os tolos não. Quer dizer, os doidos, os malucos não aceitam. A palavra temor está dizendo ali, Deus está me vendo. Agora você já pensou, isso é temer a Deus. É saber que Ele criou todas as coisas, que Ele é dono de todas as coisas e que Ele está te vendo, meu irmão. Esse é o grande líder. Ele vai fazer uma coisa, mas estou sozinho, não estou, Deus está me vendo. Deus está me vendo, Deus está me vendo. E Ele é o Criador. Aí eu vou lidar com o pastor Pedro, eu vou dizer assim, Deus está me vendo. E Pedro não é... E Pedro não é propriedade minha, é Pedro de Deus, né? Tem um texto que eu tenho muito medo dele, falo sempre. Tenho muito medo. Hebreus 9, 27.
O homem está ordenado uma só vez, vindo após disso o quê? Prestar conta de tudo que Deus colocou na sua vida. Ele colocou sua família, Ele colocou sua empresa, Ele colocou seus empregados, tudo na tua mão. Né? E aí agora Ele vai pedir conta. É a hora de ajuste de conta. Que maravilha, né? É muito bom falar da palavra do Senhor. Eu quero agradecer, Nossa, né? nós somos gratos, né? Como nós Essa aprendemos. oportunidade. Eu acho que nós temos que aprender a ouvir e a viver, né? A gente tem que, não é só ser ouvinte da palavra. Você que assiste esse programa toda semana, eu sei que você tem sido abençoado com as pessoas que Deus tem trazido neste lugar para falar o seu coração, mas nós não podemos mais viver de só ouvir. Nós temos que praticar essa palavra também, né, para que haja mudança de vida. Eu acho que nós aprendemos, né, com esses homens aqui grandes ensinamentos, mas que nós possamos praticá-los dentro da nossa casa, na nossa igreja, onde a gente trabalha, e ser realmente os líderes que o Senhor chamou para efetuar um trabalho nessa terra. Eu vou pedir o pastor Pedro para que ore, né, e te abençoe nesse momento, abençoe a tua casa, para que realmente você venha viver tudo isso que nós aprendemos aqui. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito e amado, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Louvamos, sim, Pai. porque mais uma vez o Senhor tem colocado em nosso coração um assunto tão importante. É verdade, Senhor, nos ensina. Sermos líderes aonde estivermos. Ser líder, Senhor, é entender que a maior liderança vem do Senhor. Amém. Que o seu governo esteja não somente sobre a vida de alguns, mas de todos aqueles, Pai, que neste momento oram conosco ou estão tendo a oportunidade, Senhor, de conhecer pela primeira vez o que é, na realidade, ser um líder. Porque todo líder, Pai, teme ao Senhor. Todo líder entende, Senhor, que esteja onde ele estiver, na sua casa, esteja na sua igreja, no seu trabalho, nos seus empreendimentos, aonde ele estiver, Senhor. A liderança do Senhor tem que ser patente e notória para a vida, Senhor, não somente desta pessoa, mas de todos os que o cercam. Pai, neste momento, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo aos nossos telespectadores, a você que está aí na sua casa, ao lado da sua família, que tem dedicado este tempo para assistir este programa, não buscando uma audiência de homens, mas o entendimento da soberania e do poder de Deus. Eu quero te abençoar e agradecer a Deus pela sua vida. Que Jesus o abençoe rica e poderosamente. Amém. Amém. Eu quero agradecer, pastor João Miranda, obrigada. Muito obrigado. Eu que estou aqui honrado por vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Sérgio. Que Deus abençoe o senhor, sua família. Que você seja muito abençoado, como todos nós temos sido abençoados em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor Pedro. Eu que sou grato, irmã Roseliane, também quero dizer que a gente sempre abençoa o Sérgio pelo seguinte: os nossos telespectadores não veem, É verdade. mas pode ter certeza que ele esteja orando pela Alfa e Ômega, esteja abençoando essa empresa séria que tem feito um trabalho maravilhoso, tem nos apoiado muito. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando. E quero pedir uma coisa a vocês: orando, ore pelas igrejas, ore por todas as igrejas da terra, porque o Senhor quer usar as igrejas para transmitir a sua palavra e abençoar o seu lar. Fiquem com Deus e muito obrigado, irmão Roseliane. E finalizando, não seja um crítico. Seja uma pessoa que está ao lado da sua liderança para trabalhar para o crescimento do reino. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e até o próximo programa.